Olá! Que alegria! Estão me escutando bem? Então, hoje estou aqui querendo falar do movimento, de constelar com as cartas. Vocês já ouviram falar disso? Constelar com as cartas, Constelar com... Ó, tá vendo gente conhecida. Queria saber, a Fabiana, queridona. Tem gente que nunca veio, que é novo aqui. Tem gente que, se quiser perguntar alguma coisa, pergunta, escreve aí no chat. É uma alegria para mim. As coisas que eu mais gosto de fazer na vida, assim, Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é o meu trabalho. Eu adoro. E eu adoro... Adoro as constelações, adoro as cartas, e eu estou no movimento de estar apaixonada com esse... Eu vejo que às vezes me dá uns impulsos na vida que eu me apaixono com o movimento, e aí eu aprofundo mais naquilo, e depois aquilo quieta um pouquinho, daí a pouco vem aquela outra onda, aí é como se fosse mais um mergulho, E eu tô num encantamento, assim, com a constelação com as cartas, que é uma coisa, assim, que eu fico doida querendo compartilhar isso e falar, Falar isso para os outros, o que eu tô enxergando, como é que eu tô vendo. O atendimento individual, a constelação, a gente pode constelar de todas as maneiras, com pessoas, com bonecos, com protocolos, com objetos, na água, com visualização. E quando eu consegui juntar as cartas do tarô, que eu amo tanto, com a constelação, é como se eu tivesse conseguido, assim, abrir um universo gigante na minha mente, no meu entendimento, como se tivesse um quebra-cabeça, tivesse feito... tivesse integrado todo de uma vez só. E isso não foi uma coisa que aconteceu assim, de bate-pronto, não, porque o tarô já faz parte da minha vida há muitos anos, sei lá, acho que tem 20 anos. E aos poucos eu fui mergulhando cada vez mais nessa visão sistêmica das cartas, e esse movimento de integrar as cartas com o tarô foi chegando de uma maneira linda, maravilhosa. O primeiro movimento que eu vi foi o teu entendimento, realmente como que é tudo a mesma coisa, que eu vou ter que ler o campo do mesmo jeito, mesmo que eu esteja fazendo um jogo, eu tenho que ler aquele campo, aquele campo que atua na constelação é o mesmo campo que atua no jogo. Eu vou ter que ler a direção das cartas, eu vou ter que olhar a linha do tempo, as perguntas também, elas têm que ser dentro de uma maneira sistêmica, O fenômeno acontece da mesma maneira, as cartas vão nos surpreendendo e nos mostrando o caminho de uma maneira, assim, encantadora. E o movimento, as ordens da ajuda e as ordens do amor, as leis sistêmicas, elas são leis universais, então não é que elas cabem no tarô e cabem na constelação, não. Elas cabem na vida, Elas fazem parte da nossa vida. E aí eu quero compartilhar assim com vocês, de como que eu tenho feito para vocês poderem entender. Eu poderia falar aqui também que eu pretendo falar, Eu fazia as aulas na terça-feira à tarde, agora vai ser na sexta-feira nesse horário de 1h30. Porque eu acho que sexta-feira as pessoas estão mais livres e também vai ser o dia da mentoria do tarô. Então, antes eu vou fazer a aula e depois vem a mentoria. Então, para não ficar muitos dias, assim, tendo que demandar equipamento, tudo, nós colocamos tudo na sexta-feira. E eu vou falar também dessas visões, para a gente ter esse entendimento dos casais dentro das cartas, dos setênios, dos decênios, da visão dos posicionamentos das cartas. A gente, o primeiro setênio está ali no caminho da realização, o segundo setênio está no caminho das virtudes, o terceiro setênio está no caminho, vamos dizer assim, da visão cósmica do tarô, Quando eu olho, se eu estou olhando, e não os setênios, mas estou olhando os decênios, eu vou falar
que a sombra do primeiro decênio é o segundo decênio, mas a sombra luminosa do segundo decênio é o primeiro decênio. As cartas, elas estão todas conectadas e eu quero aprofundar nisso, mas o que esse encantamento da constelação com as cartas, né? Então, como é que eu tenho feito? Eu faço de algumas maneiras diferentes, porque eu primeiro acho que um atendimento, ele não é um atendimento só de constelação ou um atendimento só de tarô. É um movimento sistêmico, é um atendimento que eu posso englobar tudo. Eu, inclusive, falo, se eu tenho outras ferramentas, né, eu vou usar essas ferramentas no meu trabalho. Então, por exemplo, se eu fiz um curso da linguagem ericksoniana, eu não vou usar a linguagem ericksoniana no meu atendimento de constelação? Vou. Então, uma coisa não é impeditiva para a outra, é justamente inclusora. Uma coisa inclui a outra. Então, vai depender de como que as coisas forem acontecendo. Mas, eu, por exemplo, muitas vezes a pessoa chega e aí começo a conversar, ela vai me trazendo a questão. E eu tenho meu bloco aqui, eu vou conversando, eu vou fazendo as minhas anotações. E às vezes eu resolvo usar os protocolos para me fazer a leitura do campo. Uso os protocolos e aí, se me chega assim no meu coração que aquele atendimento vai ser mais efetivo com as cartas, eu pego assim, arredo para o lado os protocolos na mesma posição, tiro o retratinho deles, converso com a pessoa, falo, você gostaria que a gente fazesse esse movimento com as cartas? E aí eu vou fazendo a constelação com as cartas. Eu vou tirando a carta e vou pedindo à pessoa, onde que você coloca essa? Onde que você coloca essa? E vou fazendo passo a passo. Então, se eu coloquei os ancestrais, o pai e a mãe, a criança, isso, aquilo, de acordo com que, como se eu estivesse fazendo só com as frases. Eu vou fazendo com as cartas e das cartas, de acordo com o que vai surgindo, vai vindo os entendimentos e as frases. Muitas vezes eu coloco os bonecos. E aí, dos bonecos, eu venho também com as cartas. E algumas vezes eu vou direto só nas cartas. É de pessoa para pessoa, de movimento para movimento. Porque todo atendimento que eu faço é assim. Né? A pessoa chega e ali, naquele impulso que eu sinto no meu coração, do que eu acho que faz sentido, que tem significado, é por onde que eu vou vibrando. E é assim mesmo que funciona, né? Vamos lembrar, o primeiro movimento é a observação, o segundo é a percepção, a observação e a percepção que me levam à compreensão. Da compreensão eu tenho uma intuição e aí eu estou em sintonia com o cliente. E aquilo que restabelecer nele, restabelece em mim, o que restabelecer em mim, restabelece nele. Então, eu quero talvez fazer um pequeno exemplo, para vocês terem uma ideia, né? De como que isso, como que é o movimento, né? Da fluência das cartas com o tarô. Me chegou uma ideia agora. Você quer me ajudar, Fabiana? Vamos lá. Então, eu achei que vai ser uma boa oportunidade. E a gente pode, então, por exemplo, me conta, Fabiana, como é que está a questão do profissional, que eu já te conheço, né? Do profissional e do financeiro. Financeiro não tá bom. Não tá bom? E o profissional? Tá indo devagar, mas tá indo. Melhorou um pouquinho? Melhorou um pouquinho. E está atendendo enquanto terapeuta? Tô atendendo. Está fazendo outra coisa sem ser a terapia? Eu agreguei mais, né? Coisas. Eu tô agora fazendo reiki, além da constelação e o tarô, né? Então, mas agora então você está só como terapeuta. Ainda não. Não tá com outra atividade, não. Estou com outra atividade. Tem, Auxiliar administrativo. então tem o auxiliar administrativo e tem a terapeuta. Sim. Vai ganhar um presente, hein, danadinha? É porque o universo chamou. É porque o universo chamou.
É, Então, aqui, ó, eu anotei aqui, né, no meu papelzinho, os representantes que eu vou usar. E aí, ó, eu vou pegar aqui, ó, vou usar os protocolos grandes para poder ficar mais fácil de enxergar. Então, Fabiana, nós temos aqui do número 1 até o número 8. A setinha é a direção do olhar. Eu quero que você posicione isso aqui para mim. Vamos lá. Número 1. Pode colocar aí, mais para frente. Isso, isso. Setinha virada para mim mesmo, para você, para o lado. Para frente, vira só ela para frente. Para frente é Sua. para você, assim? É, para mim, isso. Ok. O 2, Aonde? abaixo do 1 aí. Abaixo é aqui? Isso. A setinha Com a virada para. seta para mim. Com a seta virada para mim. O 4, do lado do 2. Isso, com a seta assim, isso. O 5, debaixo do 2. Aqui? Isso, assim. Não, vira o 5 para virar a sua seta virada para você. Assim. O 3, Aonde que eu ponho? do lado do 5, Aqui? do outro lado. Isso, com a seta assim. Isso. Faltou qual aí, Andréia? 6, 7, 8. O 6, do lado do 5, assim. O 8, do lado do. Desse lado direito aí mesmo. Do lado do 8, do 5. Não, na outra linha, Andréia. Não, do outro lado, do outro lado. Aí, de baixo, na linha de baixo. Não, pro seu sentido. Isso aí. E essa última, pode ser aí mesmo. Assim. Assim? Uhum. Então, vou pedir a permissão aqui ao Grande Espírito para usar essas cartas, que elas sirvam de orientação e esclarecimento da minha amiga Fabiana, né? E nós vamos. Eu posso cortar uma vez, posso cortar duas vezes, de acordo com o meu coração. Eu escrevi aqui quem que era quem, né? Agora nós vamos ler esse campinho aqui, quem que é quem. Número 1, minha amiga Fabiana. O número 2 é a mãe dela. Número 3 é o pai. Número 4 é o dinheiro. O número 5 é a auxiliar administrativa. O número 6 é a terapeuta. O número 7 é o êxito. E o número 8 é a criança dela. Já melhorou bastante, né, Fabiana? Nossa, Né? muito. Mãe no lugar de mãe, o pai também tá grande, né? O pai Aham. tá aqui do lado da criança, tá vendo? Entre Sim, você e a criança, tem a auxiliar administrativa brigando com a terapeuta. é. Que a auxiliar administrativa quer deixar de ser auxiliar administrativa para ser terapeuta. É justamente porque eu estou finalizando um ciclo, na verdade, era para ter sido hoje,
mas eu vou finalizar na sexta-feira. né? Eu estou deixando a empresa. Mas qual que é a questão, né, meu amor? Se eu não agradecer essa minha auxiliar aqui, esse É, êxito vai continuar aqui no passado. O verdade. dinheiro não vai chegar até aqui, né? Porque você vê aqui, ó, o êxito está aqui, a terapeuta está aqui, a terapeuta, inclusive, está indo em direção ao dinheiro. Melhorou Ah, bastante. Do que nós nossa, já vimos para maravilhoso. agora, nós já vimos, melhorou bastante, né? Então, agora, nós Sim, vamos fazer esse movimento aqui, feito eu falei, com as cartas. Então, eu vou pegar sim. aqui, ó. Como é grande, eu não vou errar, porque se fosse pequenininho, corria, tivesse mais elementos, corria o risco de eu tirar a fotografia, né? E à medida que eu vou fazendo aqui com as cartas, eu vou ajeitando aqui. Entende? Então, vamos lá. Onde que eu coloco essa carta aqui? Aí mesmo, Onde que eu coloco essa aqui? abaixo dela. Aqui? Isso. Você, a sua criança. Olha que beleza! Maravilhoso! Você vem com um arquétipo maior do feminino e a sua criança vem com a imperatriz. Também uma Ai, que bruta de bacana. uma mulher. Na hora que eu olho as duas juntas, eu dou um mundo, quer dizer, um movimento integrado. A Lua também fala desse movimento, vamos dizer assim, da maga, da sacerdotisa também, do oculto, do ocultismo, do misticismo, fala também do nosso medo. Né? Ainda tem um lugar que tem um pouquinho de medo para fazer os movimentos, né? Sim. Mas olha para sua criança e fala com ela, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Você me trouxe até aqui Você me trouxe até aqui. e é muito bom ver que eu já cuidei de você um pouco É muito bom que eu já cuidei de você um pouco. e ver que você está aqui pertinho de mim, lado a E lado ver, comigo. e ver que você está pertinho de mim, lado a lado de mim. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada, minha querida. Eu te amo muito. Eu te amo muito, muito. Por favor, Por favor. como que você está sentindo? Feliz, muito feliz, agradecida. Onde que eu coloco essa? Aí mesmo, Onde que eu coloco essa? do lado. Aqui ou aqui? Aí, não, da primeira opção que você colocou. Aí, do outro lado. Aí, Sua mãe, seu pai, você. Olha aqui. Você maior do que seu pai e a sua mãe. Né? E sim. olhando para onde? De alguma maneira você está olhando para o passado. Hum, Tá vendo o eremita? Ele está olhando para o passado? sim. Lá tá o contrário, Dão, ou não? Não, tô olhando pra lá. Tá olhando para o passado mesmo. Tá olhando para o passado mesmo, né? Eu fico até Uhum. curiosa para saber onde é que você está olhando, sabe, Fabiana? Também estou curiosa. Olha aqui, você está olhando num bruta de um julgamento. Sim. O julgamento é uma carta, né, que é uma carta maravilhosa. Ela fala de um despertar e de um despertar de um novo ser, um ser integrado, que tem o masculino e o feminino, né? Eu tenho aqui o homem, a mulher, um ser novo. Eu tenho o anjo, eu tenho a trombeta do anjo chamado do céu, né? O julgamento também fala muito de família, Sim. entende? Não dá mais para você também, né, continuar, né? Vamos colocar seu pai, sua mãe no lugar do seu Sim. pai. E principalmente que nós brigamos essa semana. Nós estamos numa Ah, briga essa semana com ela, né? Com meu pai não, mas com a minha mãe sim. né? É.
Olha, mãe, Mãe, eu não quero brigar com você. eu não quero mais brigar com você. Eu quero seguir a minha vida do meu jeito, Eu quero seguir a minha vida do meu jeito, fazendo as minhas coisas. fazendo as minhas coisas. Eu quero te agradecer profundamente por tudo, mãe. Quero te agradecer profundamente por tudo, minha Por mãe, tudo que você me deu. por tudo que você me deu. Principalmente por você ter aceitado meu pai naquele dia, naquela hora. Principalmente por você ter aceitado meu pai naquele dia, naquela hora. Naquele dia, naquela hora, eu pude vir à vida. Aquele dia, naquela hora, eu pude ver a vida. Muito obrigada. Muito obrigada, Mãe, mãe. me abençoa. Me abençoa. Baixa um pouquinho sua cabeça e escuta ela falando assim: que Deus te abençoe, minha filha. E quando você escutar a voz dela falando que Deus te abençoe, fala: eu agora posso receber essa bênção divina, mãe. Essa bênção de vida. Ela não fala, tá? Fala assim: mãe, Mãe, para mim ainda é difícil escutar a sua voz falando, para mim ainda é difícil escutar a sua voz falando, mas eu tenho certeza mas eu tenho certeza, que a bênção da Mãe Divina a- eu tenho certeza que a bênção da Mãe Divina chega até mim. chega até a mim. A prova disso A prova disso é que eu mesma vim com a carta da Lua. é que eu mesma vim com a carta da Lua. A Lua é a Mãe Divina, a Mãe Cósmica. A Lua é a Mãe Divina e a Mãe Cósmica. Entende isso, Fabiana? Uhum. É como se eu estivesse suplicando a benção dela. Fala com ela: eu sinto muito. Eu sinto muito. Se eu quero a bênção, letra Eu por quero a letra, bênção, vírgula por vírgula. letra por letra, vírgula por vírgula. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito. Pai, Pai, obrigada, Pai. obrigada, Pai. Obrigada pela vida que chegou até mim passando por você. Obrigada pela vida que chegou até mim, passando por você. Muito obrigada. Muito obrigada. Por favor, me abençoa, Pai. Por favor, me abençoa. E olha lá atrás, né? Lá no julgamento, lá nos ancestrais, e fala: vocês são a minha família. Vocês são a minha família. E agora eu escuto E agora eu escuto a força que vem através do chamado do anjo. a força que venha. Eu escuto a força que venha através do chamado do anjo. Obrigada. Obrigada. Eu deixo com vocês Eu deixo com o vocês que é de vocês. o que é de vocês. O que é de vocês é muito para mim, eu não posso. O que é de vocês é muito, eu não posso. Como que você está sentindo? É, é, a força do lado dele vem toda, da dela por parte de mãe. Ela se esquiva um pouco, né? Mas a força chega. Mas fico bem. A auxiliar administrativa, a terapeuta. A auxiliar administrativa, a terapeuta. Olha só o babado. A auxiliar administrativa ainda está olhando lá para trás, tá vendo, danadinho? Aham. A Hum, terapeuta vem com a carta do mundo. Lembra que você e a sua criança juntas davam o mundo? sim. Né? Uhum.
E é como se, olha aqui o que você precisa olhar. Tem que fazer uma mudança de olhar em relação a essa auxiliar administrativa. Tem que ter uma gratidão enorme para ela. É como se você não quisesse fazer o carro, muitas vezes ele não quer fazer o próximo movimento, porque ele está no movimento de conquista. E ele, o próximo movimento dele, ele vai ter que ficar cara a cara com ele mesmo e olhar para a justiça. Vai ter que começar o Entendi. caminho das virtudes. Né? O carro está ali conquistando, está indo, uau, uau, uau. E às vezes eu fico querendo ainda ficar ali naquele lugar. Eu tenho que fazer o movimento de, inclusive, de ver todas as virtudes que eu aprendi até aqui. Tudo que eu recebi Verdade. com que esse auxiliar administrativo me deu, até mesmo com todas as chateações. O que que essas chateações me ensinaram? Né? Então, e olha que beleza, né? Na hora que eu posso olhar para ela e agradecer profundamente, eu vou dar num bruta de um 6 de ouros, que é uma generosidade, um dar e receber a partir do coração. Quer dizer, é um movimento de alma. Então, olha para essa auxiliar administrativa e fala: muito, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Eu sinto muito por todas as vezes que eu te condenei e reclamei de você. Eu sinto muito por todas as vezes que eu te condenei e reclamei de você. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Você foi imprescindível para me trazer até aqui. Você foi imprescindível para me trazer até aqui. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. Eu vejo a sua força. Eu vejo a sua força. Olha para a terapeuta e fala: que bom que você está chegando. Que bom que você está chegando. Com você, Com você, eu posso ir para os 4 cantos do mundo. com você eu posso ir para os 4 cantos do mundo. Muito obrigada. Muito obrigada. Como que você está sentindo? Uma sensação de êxtase, de tanta felicidade. Um amor. Onde que eu coloco essa? Aí mesmo, Onde que eu coloco essa? abaixo dessa. Dessa aí, dessa cá. Isso, assim. Onde que eu coloco essa? Aí. Aí mesmo, é isso. Isso, sim. Você, o êxito, o dinheiro. Olha que babado quando eu falo que o tarô mostra coisas que dão um tapa na cara da gente para a gente ver num lugar mais profundo ainda, né? Você já se coloca aqui, olha aqui, tá aqui conectada com o êxito. 5 mais 15, 20. Lembra que você estava olhando no julgamento lá atrás do seu pai e da sua mãe? E você lembra que Sim, a sua carta era o eremita? Que estava olhando para o seu sim. pai e para sua mãe? Pro E agora paciente. Uhum. vem como o dinheiro. Entende? É Caraca. quase Nossa, como que se falasse assim: ele é filho de você junto com o seu trabalho, da mesma maneira que você é filha do seu pai e da sua mãe. aí da sua mãe. Então, eu tenho que continuar fazendo para casa de trazer no meu coração meu pai e minha mãe, Do pai e da mãe. com Todos os muita dias, né? gratidão, todos os dias, para que esse dinheiro possa chegar com mais fluidez, com mais generosidade, com mais abundância. Olha e fala: eu agora vi claramente. Eu agora vi claramente. Por favor, Por favor, eu agora me comprometo comigo mesma eu comprometo comigo mesmo. e me comprometo também em olhar para as minhas crenças. E também me prometo a olhar para as minhas crenças.
e abaixar um pouquinho, E abaixar um pouquinho. e enxergar aquilo que talvez a mente não enxergue. Enxergar aquilo. Talvez que a mente não enxergue. Agora eu posso. E agora eu posso. Como que você está sentindo? Nossa. Assim, agora eu vi com certeza o que agora eu entendi. Agora caiu a ficha, na verdade, que Né? precisava ser visto para o novo aparecer, né, com mais fluidez. Entenderam como é que fica gritante, escancarado, interessante, distinto, como é que o negócio é muito legal? É muito, muito interessante, porque as cartas vão mostrando. Isso não aconteceu, não foi agora, não. É por isso que eu estou tão apaixonada, porque acontece toda hora. E aí, né, fica parecendo assim, as cartas não mentem, não é na previsão de futuro. Elas não mentem porque é aquilo que está aqui dentro de mim, que está sendo revelado para mim poder dar o próximo passo em direção a mim mesma, a trazer mais fluidez, mais leveza, mais vivência. Obrigada, querida. Um presente para todos nós poder Ai, olhar para o êxito, para o sucesso, para o dinheiro. Um presentaço para obrigada, Andréia. Foi um presente. Acho que Deus sabe de todas as coisas, porque eu recebi sua mensagem, era 1h20 alguma coisa. E eu é, falei assim, então tá na hora, é para mim. Aí eu é. abri você. Foi lindo. Muito obrigada. Gratidão, Obrigada como a sempre, você. minha mestre. É. Oi, gente, eu agradeço a presença de todos. Eu espero que tenha feito sentido, que eu tenha conseguido compartilhar um pouquinho disso que está tão vibrante para mim, que e esse movimento, né, do tarô, das constelações com as cartas, ou então as cartas com a visão sistêmica, é uma coisa que eu estou vendo que chegou para ficar mesmo, né? Então, é para a pessoa que já é consteladora, que quer surpreender o cliente, é para a pessoa que é taróloga e quer também ter uma visão mais ampla, é para aquela pessoa que está começando do zero e quer se tornar uma terapeuta, é para uma pessoa que quer fazer uma transição de carreira, ganhar uma renda extra. Então, assim, é um movimento lindo, lindo, lindo. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, essa aula vai estar aí, vai ter um link aí para você poder acessar e a nossa equipe vai poder te orientar da melhor maneira possível. E eu agradeço de coração a presença de todos aqui. Se quiserem deixar os comentários, sugestões para próximos temas, eu agradeço e semana que vem tem mais.